Vamos começar uma luta aqui, vamos ver todos os efeitos que a gente colocou de polimento visual no jogo. Olha só, a gente tem pulo e pouso já, com efeitos bem legais. A gente tem uma animação de acerto, né? Um efeito de acerto que toca. Quando o inimigo leva knockback e pousa, ele toca uma animação também, aquele efeito de pouso, né? E quando a gente soca os inimigos, olha só, ele tem um efeito bem legal de esticar e puxar. Quando ele leva um soco, olha só, ele dá uma tremedeirinha, ele dá uma puxadinha. E aí, tudo certo? Essa aula aqui de Beat'em Up é um tema que eu gosto especialmente, que é o polimento. Eu estou especialmente animado com essa aula porque esse negócio de polir jogo é uma coisa que eu acho fantástica. Porque uma leve alteração, né, leves alterações que você faz no visual, nos sons do jogo, você já tem uma experiência muito melhor. Né? Uma coisa que você pode pensar é que o polimento visual é para deixar o jogo mais bonito, mas é muito mais do que isso, vai além disso, realmente para deixar o jogo mais agradável de se jogar, para deixar o gameplay melhor. Né? Você já deve ter visto aí no começo como que ficou o jogo, e eu tenho certeza que você só de ter visto essa diferencinha que a gente fez no jogo, você já ficou com vontade de fazer, você já ficou com vontade de jogar esse jogo também. Né? Porque, vamos entender aí como é que é esse negócio do polimento. Deixa eu puxar isso aqui mais para perto, para que eu possa realmente começar uma luta mais rápida. Bom, o nosso jogo agora, ele funciona, né? Ele é um jogo que daria para dizer que é um jogo, porque ele tá funcionando como um jogo, né? Tudo tá certinho. Só que as coisas, elas não estão especialmente gostosinhas de se usar, né? Não tá um gameplay muito legal. Uma coisa que eu já fiz um polimento legal foi aqui na barra de vida, que eu não fiz ela encher estaticamente, né? Aumentar na hora. Eu fiz ela para preencher aquele negócio branco, depois o vermelho, né? Essa é uma parte do polimento que deixa a barra de vida muito mais interessante, né? Além de você poder ver quanto de vida aumentou mesmo, você tem uma sensação mais interessante daquilo ali. Mas agora, olha só, na luta, como é que funciona? Ó? Eu levo um dano, olha só. Eu fico nessa posição de levar dano sem parar, olha só. Assim como os inimigos, olha só. Não tem um indicativo a cada soco que eu dou. Só tem um indicativo de que ele está levando dano, olha só. Ele fica nesse estado para sempre, o estado de levar dano, né? Tremendo e com a animação de hit stun. E eu também, né? O jogador também. Então o que a gente vai fazer? Nesse caso, a gente poderia fazer várias coisas para ter um indicativo mais forte de que cada soco está contando. Além da barra de vida diminuir, é legal que a gente tenha uma reação a cada soco do inimigo. No caso, não uma reação contínua, né, de ficar tremendo e com a animação de hit stun. Uma reação que vai acontecer a cada soco. Então o que pode acontecer? A gente pode fazer a animação resetar, no caso se tivesse uma animação, né, aqui ele tem uma animação com um frame só, então não teria como a gente fazer isso. Você pode fazer a animação mudar também, então ele muda de sentir assim para sentir assim, sabe? Tipo, ele vai mudando entre várias animações e isso vai realmente passar para o jogador que cada soco está contando. E como você viu, né? Passar para o jogador que cada soco está contando não é só realmente uma coisa para deixar o jogo mais bonito, é para realmente melhorar o gameplay, para ter uma sensação mais legal de cada soco estar contando no inimigo. A gente vai fazer isso com o uso do Sign, tá? A gente vai fazer um uso bem inteligente do Sign. Foi uma coisa que eu vi em um joguinho aí que eu joguei agora. Eu achei muito interessante, eu quis aplicar no nosso jogo aqui. E também, além disso, a gente vai usar vários efeitos visuais no jogador e nos inimigos. Efeito de soco, cada soco que acertar vai dar um efeito, sim, bem legal. E também o pulo e o pouso. Tá? O pulo ele vai fazer um efeito meio que assim, subindo. E o pouso vai dar um efeito assim de fumaça para os lados. E o pouso, então, ele vai tocar tanto para o jogador quando pousar no chão, tanto para o inimigo quando ele está até lá no chão depois de levar um knockback. Tá bom? Então, isso é mais ou menos como a gente vai fazer, tudo que a gente vai fazer. Né? E sempre tenha em mente que isso não é só para o visual do jogo, é para o gameplay também. Tá? O polimento é essencial para o jogo ser mais divertido. Né? E isso é parte da experiência que é o foco de qualquer jogo, a experiência ser legal. Então, vamos lá. Então, para começar aqui, eu vou criar um novo layer, que vai ser o layer efeitos. Eu vou colocar os efeitos num layer na frente, porque eu acho que vai ficar mais legal, vai ficar mais em foco se eles ficarem na frente de tudo, ok? Se você eventualmente achar que isso é meio estranho, você pode colocar eles no layer game e fazer que eles apareçam na mesma posição Z de quem criou eles, tá? Mas isso realmente fica por sua conta, eu vou colocar aqui no layer HUD. No layer HUD não, num layer novo, no layer efeitos. Então aqui no layer efeitos você clica duas vezes e agora vamos criar um novo sprite que vai ser o efeito underline acerto. Esse efeito você vai encontrar numa pasta de efeitos que eu botei para baixar, tá bom? Aí na descrição. Então você importa os frames dos arquivos e tá aqui, ó, onde é que tá? Efeitos. Então tá aqui essa pasta aqui, ó, você baixou e tem aqui, ó, o hit do 1 ao 4.
Então nós temos aqui uma animação, olha só, de acerto, né? Parece que alguma coisa foi acertada. Um tiro, um soco, no caso aqui vai ser um soco, né? Um golpe, um chute, qualquer coisa. A animação vai ser bem rápida, então deixa eu colocar em 30 de speed e lupando para ver como é que tá a velocidade. Ela não lupa, tá? Só para eu realmente ver como é que tá. Tá bem rapidinha, show de bola. Tiro o loop então. E, deixa eu ver. É isso aí. A animação de acerto é isso aí. Só que tem um probleminha, olha só. Eu vou colocar aqui no jogo para você ver o tamanho dessa coisa. Olha só. Olha só como a animação é grande, né? Então a gente passa pelo mesmo problema que a gente passou com as comidas, né? As comidas elas têm um sprite enorme, olha só, 34x36, que se a gente deixasse esse tamanho, ela ia ficar totalmente desproporcional com o resto do nosso jogo. E a gente tem esse problema de desproporção entre as coisas porque realmente é tudo de pacotes de assets diferentes, né? Os gráficos aqui do jogador são diferentes, de um pacote diferente, a HUD é de outro pacote também, por isso que eu também tive que diminuir, porque ela é de um pacote para um jogo maior, as comidas também, e os efeitos também. Então os efeitos a gente vai diminuir o tamanho deles, tá? Vamos colocar a metade, então coloca aqui 9x10, certo? E temos aqui então um efeito de acerto, que é um efeito que vai tocar a cada vez que um soco acerta. Então tá, olha só. Esse acerto a gente vai botar aonde? Eu achei bem interessante a gente colocar esse efeito ali no punho do jogador. Então quando o jogador acertar um soco, né, ele tem um hitbox no punho, né, aqui no banco a gente tem aqui o hitbox do jogador. Vamos clicar aqui nesse hitboxes. Então aqui, né, a gente tem o polígono de colisão, que tem onde o soco acerta. Então a gente vai colocar um ponto de origem aqui também, quer dizer, um image point, né? O ponto de origem é só o primeiro. A gente tem aqui um image point, vamos colocar um image point aqui. E nessa posição aqui também vai ser criado um efeito, o efeito de acerto, tá bom? Então vamos colocar aqui um ponto de origem novo, que vai ser o image point 1, tá? Tranquilo. Vamos ver aqui então a posição que ele tá, mais ou menos aqui, ó. Tá bom? E vamos aplicar em toda a animação. E aplica também em todas as animações, tá? Só que em cada animação a gente vai ter que mudar a posição que ele vai ser criado, né? Porque aqui, ó, tá ali, ó, no polígono certinho. Nesse aqui, ó, o polígono tá ali um pouco mais em cima. Então a gente pode colocar o image point aqui em cima também, um pouquinho mais pra cima. E aplicar em toda a animação. Lembrando, aqui vai ser onde vai ser criado o efeito, ok? Aquele efeito que a gente acabou de botar. E aqui, então, ó, é mais embaixo, porque é o chute, né? O ataque 3 é o chute. Então a gente pode colocar aqui. Deixa eu ver se está certinho. Um pouquinho mais para cima. E aplica em toda a animação. Beleza? Certo. Então aqui agora o ataque 4, ele está aqui. Então pode ser aqui mesmo, ok? O jump attack, ele é aqui embaixo, né? Porque o pé dele fica aqui embaixo. Então vamos colocar o ponto de origem, o image point aqui. Já me acostumei a falar ponto de origem para qualquer ponto, mas o origem é só o primeiro. Então tu aplica em toda a animação para que ele vá em todos os frames dessa animação aqui. E agora o ataque do gigantão. É aqui, ó, vamos colocar aqui então o efeito e aplica em tudo. E agora o ataque 2 é mais ou menos, pode ser naquela posição ali mesmo, tá bom? Bom, gente, isso me fez lembrar que eu deixei de corrigir um bug no começo dessa aula. O bug é o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui comida, ó, e colocar duas comidas juntinhas. Olha só o que vai acontecer se eu apertar Z aqui perto, olha só. Peguei as duas e eu só aumentei uma. Eu só aumentei como se tivesse pegado uma. Então o que eu vou fazer? Aqui no E-Itens, olha só, a gente tem vários picks. Então além desses dois picks aqui, eu vou colocar mais um. Apertar C, vem no sistema, coloca pick random instance. Uma instância aleatória do itens de recuperação. Então além de pegar essas aqui que estão cumprindo esses requisitos aqui, ele vai pegar também uma aleatória entre esses. Então olha só, se eu tiver aqui, ó, essas duas cerejas cumprem aquele requisito de estarem colidindo com o personagem e na posição Y certinha. Só que se eu apertar Z, olha só, ele vai pegar uma delas só, ok? E eu posso então pegar as duas. Legal? Tá bom, então isso aí corrigido, agora vamos passar para o próximo, voltar para o acerto aqui. Então tá, vamos voltar aqui no nosso hitboxes. Então eu coloquei um image point novo na posição que eu quero que o efeito acerto seja criado, ok? Que esse efeito aqui seja criado para cada vez que eu acertar um soco em alguém, esse efeito apareça. Como é que a gente faz isso acontecer então? Vamos aqui no inimigos, aqui no evento onde eu conto a colisão com hitboxes, olha só, nesse evento aqui, nesse evento enorme aqui. Então aqui quando o soco contar, que é nesse caso aqui, ó, e nesse caso aqui também, a gente vai criar o efeito acerto, certo?
Então aqui, ó, vou colocar então uma ação do sistema createObject. O objeto vai ser o efeito acerto. No layer efeitos, que é o layer que eu criei, a posição X vai ser personagem, quer dizer, personagem hitboxes.imagePointX1. Ok? E o imagePoint Y1 também. Copia e cola embaixo. E imagePoint Y1 também. Então, o imagePoint 1 é o que a gente acabou de criar, que é aquele que está certinho a posição do polígono de colisão, que é então onde o soco foi acertado, né? Onde o golpe foi acertado. Então a gente pode copiar isso aqui, ó, e colar aqui também, que no caso essa parte aqui conta os danos do transformado e essa parte aqui conta os danos do não transformado, né? Então tá, criado, vamos ver se deu certo esse efeito então. Vamos lá, achar um inimigo, deixa eu pegar umas comidas aqui primeiro, né? Show de bola. Vamos lá então. Bom, apareceu a primeira vítima, ó. Tá vendo? Ó, tá criando os efeitos, só que não tá sumindo, né? Eles estão ficando aqui. Então o negócio é realmente só fazer ele desaparecer quando a animação acabar. Onde é que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui no personagem, ó, e criar um grupo novo aqui mesmo, tá? Porque eu não vou criar um grupo somente para os efeitos, porque na verdade eu posso criar um grupo miscelânea. Vamos colocar um novo event sheet aqui, ó, e colocar um emisc, que é de miscelânea. Então qualquer coisa que que não seja sobre esses aqui, a gente coloca aqui dentro, ok? Então deixa eu colocar no e principal, né? Apertar N e colocar aqui, pra gente não esquecer disso, né? E o emisc agora vai ter esse evento aqui, ó. Coloca um evento do efeito acerto. Quando qualquer animação acabar, porque ele só tem uma, então não tem porque a gente especificar que é aquela ali, porque ele só tem uma mesmo. Quando a animação acabar, a gente destrói o efeito. Então agora, olha só, o efeito a gente criou aqui e ele vai ser destruído quando a animação acabar. Então realmente ele vai fazer o trabalho dele de tocar a animação quando a colisão for acontecer. Ele vai destruir quando a animação acabar. Vem cá. Ó. Então tá ali agora o efeito direitinho, tá vendo? Fica bem legal. Chega mais, chega mais. Mas, gente, o acerto no inimigo vai ser bem mais legal do que isso, tá? A gente vai fazer uma coisa muito legal ainda até o final dessa aula. Então tá, o efeito acerto foi feito. O efeito foi feito. Agora vamos pro próximo... Ah, não. Vamos primeiro agora fazer o efeito acerto no jogador, né? Então tá, vamos aqui no e-inimigos, ou melhor, no e-personagem. E nós temos aqui, então, esse evento aqui, que é o evento da colisão do inimigo, hitboxes, com o personagem, tá? Esse aqui é o evento que faz a colisão com o jogador. Então, nesse evento aqui, ó, eu vou colocar uma ação do sistema, criar o objeto, efeito acerto, sem realmente criar a image point no jogador, tá? Vamos criar na frente do jogador, mais ou menos assim na frente do sprite dele, e com Y aleatório na metade para cima, tá? Para o acerto não aparecer numa posição só sempre, mas ele ficar aleatorizando entre vários pontos do corpo dele, do jogador. Então o layer vai ser o layer efeitos. O X vai ser então o personagem.x. Então, mas eu não quero no X do personagem, porque o X do personagem é o meio dele, né? O X de verdade é no centro dele. Porque o image point está no bottom, só que está no bottom centralizado. Então o X está no meio e o Y está no chão. Tá, o X dele, só que eu quero que seja criado um pouco mais na frente dele. Então é mais personagem.width dividido por 3. Porque então ele vai... Se eu pegasse só o width, o que ia fazer? Ia pegar o X e colocar realmente bem na frente do personagem. Porque ele ia percorrer toda... Ah, não, ia ser bem na frente, mais à frente ainda. Porque então, ó, o X dele seria a posição que ele está. E tu ia acrescentar toda a largura do personagem. Então ia ser criado bem na frente do personagem. Então tem que ser o width dividido por 4. Ok? Porque dividido por 2, então, seria na frente do personagem. Então, olha só, vamos supor que eu sou o personagem. O X é aqui, no meio, né? O width do personagem é isso aqui tudo, né? É toda a largura do personagem. Então, da minha cabeça até a outra ponta, é toda o width. Então, se tem o X aqui, ó, e eu acrescento ao width, então eu ia acrescentar mais isso aqui. Então, eu ia pra cá. Eu ia pra fora, não é? Você tá conseguindo ver? Eu ia pra fora. Então, se eu dividir por 2, o que é o width dividido por 2? É daqui até o centro. Então, se eu tenho o X mais o width dividido por 2, eu tenho isso aqui mais metade. Então, eu chego na outra ponta. E se eu divido por 4, o que acontece? Eu tenho, então, 4 partes, né, da width do personagem. Então, em vez de chegar na outra ponta, eu vou chegar mais ou menos aqui, ó, sabe? Então, o acerto ainda vai ser criado dentro do corpo do personagem. É isso que eu quero que aconteça, beleza? Então, o Y é que vai ser aleatório
da cintura para cima. Porque não faz sentido o cara dar um soco em ti e aparecer um acerto na tua panturrilha, né? Então a gente vai colocar da cintura para cima, tá? Abaixo não vai aparecer acertos. Então o y vai ser personagem.y. A height vai ser então o quê? Vai ser menos, né? Porque a height dele... Ah tá, por que eu coloquei mais personagem width? Porque se o personagem está espelhado, a width é negativa. Então o acerto vai aparecer na frente dele aqui se ele estiver espelhado, ou aqui se ele não estiver espelhado. Então é tranquilo, tá? No caso a height eu vou colocar menos, porque a height ela nunca fica negativa. O personagem nunca flipa, né? Ele só espelha. O flipar, né? Seria com o flip, seria ele inverter verticalmente, ele só inverte horizontalmente. Então no caso, como não tem como ele conseguir a height negativa, eu vou colocar menos, porque como o y dele está no pé, eu quero que suba, né? Eu quero que vá para cima o acerto. Então vai ser menos personagem height. Então o que você vai fazer? Vai fazer que ele chegue na cabeça, no topo da cabeça. Porque o y está embaixo, a height é toda a extensão da altura dele, então se eu adicionar a height à altura... a posição Y vai ser criada na ponta da cabeça, porque ele vai chegar do pé até em cima, né? Ele vai somar toda a height. E como eu não quero que ele chegue na cabeça, eu quero que seja da cintura para cima, então divido por 2, né? Porque a metade do corpo dele está na cintura. Talvez um pouco menos, um pouco mais, mas vamos dizer que é a metade, ok? Realmente como se metade fosse o torso para cima e a outra metade fosse as pernas. E além disso, eu vou fazer outra coisa. Eu vou colocar menos random 10. Então, ele vai da cintura para cima. E ele vai ainda fazer um aleatório. Então, ele vai, olha só, tem o Y na cintura para cima, então ele vai estar da cintura para cima, só que ainda pode aleatorizar do 0 a 10. Então, ele pode criar um aqui, pode criar um aqui, pode criar um aqui, pode criar aqui, sabe? Ele vai criar em vários pontos da cintura para cima. Então, na parte X vai ser dentro do corpo dele, né? Ainda dentro do corpo dele, como eu já expliquei há pouco tempo. E a parte Y vai ser da cintura para cima, um aleatório entre qualquer posição aqui da cintura para cima, ok? Esse random que vai fazer isso, certo? Então aqui eu vou pegar a cintura para cima e aqui eu vou fazer o aleatório da posição da cintura para cima que vai ser criada o acerto. Entendido? Então essa explicação talvez tenha sido um pouco mais complicado do que deveria, mas qualquer coisa, tem as dúvidas aí embaixo, pode perguntar qualquer coisa, ok? Então tá, o efeito foi criado no personagem, vamos ver se deu certo. Vamos lá? Vamos pegar umas vidas aqui, porque eu vou ter que apanhar um pouco agora. Vem cá, inimigo. Seria mais fácil eu criar um inimigo ali, né? Ó, criou o efeito no personagem, olha só. Olha só. Legal? Então o efeito está sendo criado legal no personagem. Então agora a gente pode partir para o próximo efeito, que é um efeito que só o personagem vai ter. Os inimigos não vão ter esse efeito. Então aqui no Layer Efeitos, eu vou clicar 2 vezes e criar o sprite novo, que vai ser o efeito pulo. Coloco aqui. Então agora eu posso importar os frames dos arquivos. E tem aqui ó, o pulo 1 a 3. Olha só que efeito maneiro. É um efeito super rápido, só que ele vai fazer o seu trabalho muito bem, ok? Então speed 30 e vamos loopar para ver como é que tá a speed, se tá uma speed boa, ok? Tem que ser bem rápido. Tá legal, tá legal. Então tira o loop e tá aqui o nosso efeito. A gente coloca então no bottom, tá? O que é isso? A gente o bottom e aplica em toda a animação. Ela vai ser criada no pé do jogador, quando ele saltar, beleza? Colocar também o tamanho dele pela metade. Então 45 fica mais ou menos... Fica 22.5, então a gente coloca 22 e 8. Ok? Então vai ficar bem menor assim. E eu tenho que diminuir assim porque não é do mesmo pacote de artes. Então eu tenho que colocar ele para ele ficar certinho com o nosso estilo de tamanho de personagem, né? Então tá, porque se eu deixasse o tamanho grande ia ficar absurdo. Então como é que eu vou fazer aqui? E personagem, na parte do pulo. Onde é que o personagem pula? Aqui no input teclado gamepad, deixa eu ver, aqui no pular, né, eu aperto Z e eu faço o quê? Eu chamo as funções, né? Ah tá, então não é aqui, é nas funções, na função pulo. Tem aqui ó, o pulo parado e o pulo movendo. Nesses casos aqui eu vou ter que então adicionar uma ação, sistema, create object, criar o objeto efeito pulo que eu acabei de criar, no layer efeitos, o X vai ser então personagem.x
e o personagem.y, sem muito estresse, ok? Show de bola. Então tá aqui o efeito pulo, e eu posso colocar aqui no movendo também, tá bom? Porque ele vai fazer esse efeito se estiver movendo ou parado durante o pulo. Então se eu der um play agora, o que vai acontecer? Ó, o efeito vai ser criado, olha ali. Só que tem dois problemas com esse efeito, ok? Primeiro, ele não está se destruindo, obviamente, né? Eu estou fazendo aqui um monte de espeto, parece. E também, olha só, se eu pegar um item, ele vai botar o efeito também, tá? Então vamos fazer primeiro o efeito destruir. Vai ser a mesma coisa que a gente fez com o acerto. É só a gente copiar essa ação aqui, apertar R, troca o acerto por pulo, aperta R, troca o acerto por pulo e pronto. Ele vai se destruir quando a animação acabar, beleza? E outra coisa aqui vai ser no E-Itens. Aqui quando eu pego um item, eu vou colocar uma ação aqui do efeito pulo destroy, tá bom? É uma maneira meio errada de fazer essa coisa, porque eu vou criar e destruir. O melhor jeito seria não criar ele, mas para acelerar o processo aqui eu vou fazer assim, tá? Porque tem muita coisa para fazer nessa aula ainda. Então a gente dá um play aqui, e agora como é que tá o efeito de pulo, ó. Pula, pula, pula. Ó, tá um efeito bem legal, não acha? Tá um efeito bem maneiro. E realmente passa a força do pulo dele, porque realmente ele pula um pouco alto para um ser humano, então realmente ele precisa de uma força para pular assim, né? Então ele é um cara bem forçudo. Então agora a gente vai fazer o pouso, que vai ser um efeito mais legal ainda, eu acho mais legal esse efeito, porque ele vai ser usado no knockback também, tá? Então coloca aqui, clica 2 vezes, cria um sprite, que vai ser então o efeito pouso. Coloca aqui no efeitos, importa os frames dos arquivos, e vamos pegar então o pouso do 1 até o 4, ok? Então a gente abre, tira o primeiro frame e temos aqui essa animação nova. Ela tem um defeitinho aqui, ó, que eu acabei não salvando, tá? Ela está um pouco mais prolongada para esse lado. Então, ó, tu seleciona com essa ferramenta aqui, ó, e deleta, porque ele acaba ficando um pouco descentralizado por causa dessa extensão que ele tem para a esquerda. Então agora tu pode selecionar isso aqui, ó, colocar para cá e apertar Enter. E agora então a gente pode dar um resize e colocar o tamanho dele em 38 e colocar a imagem para alinhar no top left. Eu coloquei aqui para o lado, porque se eu alinhar top left, então, ele vai cortar só essa parte aqui, ok? Se você quiser fazer assim, é interessante, tá? Para diminuir o tamanho das imagens aqui no próprio Construct. Porque se eu colocasse stretch, né, ia ficar horrível, e alinhar no centro, ele ia alinhar se tivesse assim, né? No caso, se fosse espaços vazios desses lados aqui. Aí eu ia tirar esses espaços e manter o que está aí no centro. Aí então, como não tinha espaço no centro, como não era assim, né, de vazio dos lados, eu coloquei a imagem no canto e coloquei para alinhar top left, para ele manter o que estava aqui no top left, beleza? Então tá, feito isso aí, agora a gente pode então colocar a animação no Image Point Bottom também. Aplica em tudo. Coloca essa animação com speed 30, e eu sei que é uma speed boa, então não precisa checar. Quer dizer, pode ser 35, porque essa animação ela tem mais frames, então eu quero que seja um pouquinho mais rápida, ok? Então tá, tem aqui o nosso efeito, já se adiantar e fazer ela destruir quando a animação acabar. Então pode copiar aqui, apertar R, troca aqui o efeito por efeito pouso, aperta R, troca aqui por efeito pouso também, beleza? E para copiar assim desse jeitinho facilmente, é só segurar Ctrl e soltar. Segura Ctrl, puxa, espera aparecer essa linhazinha aqui e solta, ok? Assim tu copia com muita facilidade esses eventos, beleza? Então tá, olha só. Então eu fiz o efeito de destruir, mas agora eu tenho que fazer ele criar, né? Eu já me adiantei e fiz essa parte aqui porque é necessária. Então agora, onde é que a gente vai criar esse efeito de pouso? Então, olha só, aqui no personagem, olha só, esse aqui é o evento em que ele pousa no chão. Tanto na parte de levar knockback, quanto na parte de pousar do salto. Então, é só eu colocar para criar o efeito aqui que fechou. Então, eu coloco uma ação aqui do sistema, Create Object, e está aqui então o efeito pouso. O layer vai ser o efeitos, o X vai ser o X e Y normal do personagem sem estresse. Vai ser realmente na posição que o personagem está. Show de bola. Então eu posso dar play agora e olha o que a gente tem aqui, olha só. Pula, pousa, pula. Caramba, eu não diminui o tamanho da imagem. Olha só como a proporção fica absurda, né? Se eu fosse um robô, sabe, caindo de uma altura super alta, esse tamanho de fumaça até faria sentido. Mas como eu sou ainda um cara magrelinho, não faz sentido isso acontecer, né? Então tá, 38 vai virar... Ih, caramba, vou ter que fazer matemática. É 19? Por favor, seja 19. É 19. Ufa.
E fazer matemática enquanto tá gravando é complicado, porque a minha cabeça tá em muitas coisas ao mesmo tempo já. Então tá, ó, 19 por 7, beleza? Então agora o efeito vai ficar muito mais crível, né, pra esse personagem aqui. Ainda fica um pouco grande, mas, cara, isso aqui é um jogo, né? O propósito é ser divertido, o propósito é ser exagerado. Se fosse um jogo mais sério, né, até faria sentido, mas não é um jogo sério, né? O cara se transforma, né? Então, dá pra ser uma coisa exagerada assim. Eu acho que fica até mais legal, beleza? E junto com o efeito que a gente vai fazer daqui a pouco de esticar os inimigos quando eles levam dano, e o jogador também, vai ficar muito absurdo, realmente o jogo vai ficar longe de ser realista. Então tá, o efeito de pouso foi feito no personagem. Então se eu levar um knockback aqui... Ah tá, ele não... Ah, ele tá criando ainda o efeito de pulo quando eu pego um item. Então vem aqui, ó, no itens e coloca depois do weight, tá? Coloca depois do weight 0, que tá certinho. Então, ó, ele não vai criar o efeito. Show de bola. Então, olha só, vamos ver o inimigo aqui. Me acerta. Me dá um knockback, por favor. Ó. Pousou. Então, o negócio é que ele tá dando o efeito de pulo quando ele leva o knockback também. Só que eu acho que não é legal. Porque pensa só, quando o jogador pula, tem efeito de pulo, por quê? Porque ele bota uma força no pé para pular. No caso do knockback, ele não bota uma força no pé para saltar, ele é empurrado, né? Então ele não tem que fazer um impulso com o pé, ele leva o soco aqui, então ele já é empurrado na hora. Ele não faz uma força no pé para ajudar o inimigo a empurrar ele com mais força, né? Então esse efeito aqui não faz sentido na hora do knockback. Então como é que a gente pode fazer para destruir esse efeito? Vamos ver então, aqui no e-personagem, qual é o momento em que eu levo o knockback? Aqui, ó, quando o knockback contador é maior ou igual a 100, eu vou chamar o pulo nesse caso aqui, né? Então se eu colocar aqui, ó, nesse caso aqui, para eu destruir o efeito, será que funciona? Vamos ver. Coloco uma ação, sistema, quer dizer, do efeito pulo, destroy. Aqui, ó, nesse caso aqui, vamos ver se vai dar certo nesse caso aqui. Deixa eu pegar aqui um inimigo, esse aqui mesmo, e colocar ele aqui, para ter mais facilidade nessa hora de testar essas coisas. Então vem cá, me dá um soco. Eu odeio quando eles fazem isso. Vem pra cá, por favor. Quem mandou fazer a IA assim aleatória, né? Tá, ó. Ele ainda fez o efeito. E se eu colocar um weight 0 ali? Eu acho que vai resolver. Vamos colocar um sistema, uma ação no sistema, weight 0. Então o que vai fazer? Ele vai criar o efeito e esperar um pouquinhozinho para destruir. Né? Porque no caso ele vai criar e destruir ao mesmo tempo, então não se sabe qual vai ser feito primeiro. Então vamos ver se assim vai dar certo. Acho que vai dar certo. Então vamos aproximar do inimigo. Ai caramba, eu tenho que pegar a vida primeiro. Ah, moleque, agora sim. Agora o efeito deu certo. O efeito de pulo ele não toca quando o jogador leva o knockback, só quando ele realmente salta, né? Porque como eu falei, não faz sentido, porque esse efeito ele é uma força que o jogador bota no pé, né, para saltar. E no caso do knockback ele é empurrado, então não tem por que ele botar a força no pé, beleza? Por mais que seja absurda as coisas que a gente está fazendo aqui, tem que ter um pouco de sentido, um pouco de lógica, né? Então tá, agora eu vou colocar o efeito de pouso no inimigo. Então vem aqui no inimigos, e onde é que tem, onde é que ele pousa no chão, né? Qual é o momento em que ele pousa no chão? Aqui na animação knockback, ó, nesse evento de knockback, e aqui, ó, quando ele colide com o chão inimigo, é quando ele coloca a animação para dead. Então, nesse momento aqui, é que ele está lá no chão. Então, nesse momento que ele vai criar o efeito de pouso. Então, eu coloco uma ação aqui do sistema, create object, cria o efeito pouso, no layer efeitos, no x, inimigos.x e inimigos.y. Ok? Então, vamos ver isso aqui? Vamos lá. Pull. Ó, o efeito aconteceu agora. E ficou bem legal. Então, beleza, a gente terminou a parte dos efeitos, né? A gente criou esses 3 efeitos aqui, ó. E eles ficaram bem legais nos momentos que a gente botou ali no jogo. Então, na parte do polimento, né? Esse vídeo aqui é sobre polimento visual, né? Então, a gente não vai colocar som nesse vídeo, mas você deve estar vendo aí que tem muito tempo de vídeo ainda, e deve estar se perguntando o que a gente vai fazer ainda, né? O que a gente pode fazer ainda. Essa é a parte legal do polimento, né? A gente pode fazer, cara, quantas coisas a gente quiser, né? Se você realmente for parar para refletir e ver,
né, o que você quer fazer para deixar o jogo mais polido, mais divertido de se jogar, de se sentir as coisas, você pode ficar horas, né, pensando em coisas para botar e pode achar várias coisas legais. Então eu fiz isso, né, eu pensei por algumas horas e eu achei uma coisa muito legal, que é fazer o inimigo dar uma esticada e voltar ao normal quando ele leva um soco. E o jogador também. Então você já deve ter visto esse efeito em algum jogo mais cartoon, de ter um efeito assim do inimigo, de qualquer objeto do jogo, ficar assim, ó. Tipo, tá aqui o objeto, ele fica assim, esticando e baixando. Esticando e baixando. Se você já jogou algum jogo da Lucky Cat, né, uma empresa de jogos mobile, que já fez o Grumpy Cat The Game, Combo Critters, ela fez o Beat Street agora, você talvez conheça porque eles têm vários jogos bons. Eles fazem isso demais, eles usam isso em todo lugar, né? Tipo, se você vê qualquer elemento que tá ali no jogo, ele tá assim. Ele tá sempre assim. Tá aqui o objeto, né? Ele tá assim, estica e encolhe. Sempre assim o tempo todo. E isso, cara, é muito gostosinho de se assistir, né? E no Beat Street, que eles lançaram agora, é um jogo de beat'em up, ele tem esse efeito quando você dá um soco no inimigo. Quando você dá um soco no inimigo, tá aqui o inimigo, ele sobe assim rapidinho, sabe? Ele dá uma esticada e volta ao normal rapidinho. Isso é um efeito muito divertido, fica muito legal, que entra naquela parte que eu falei, né, de a cada soco você contar o dano. Isso é um efeito que o próprio efeito de soco causa, claro, né? Ele vai ser o suficiente para mostrar que cada soco acertou, mas não tem um feedback do inimigo nesse caso, né? Você não está vendo o inimigo sentir cada soco, ele só está ali sentindo todos os socos ao mesmo tempo. Então, a cada soco que ele levar, ele vai dar uma esticada. Afinei feio agora, né? Ele vai dar uma esticada e vai parecer bem mais legal, tá bom? Vai ficar bem mais divertido de se jogar o jogo só com esse efeito aí, além desses efeitos que a gente já colocou. Então eu vou colocar aqui no inimigos. Aqui, ó, o inimigos. Eu vou colocar 2 behaviors nele, tá bom? Que vão ser, então, 2 signs. Como eu falei, né? Tá aqui o objeto, ele vai, então, fazer o quê? Ele vai aumentar a sua altura, né? Ele vai fazer assim e também ele vai encolher. Ou, às vezes, aumentar também, porque ele fica meio inconsistente em algumas horas, mas fica bonito de qualquer jeito. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente vai fazer então que ele mude a sua altura e largura com um sign. O que o sign faz? Ele faz um movimento de onda, que é uma coisa que vai e volta. Então pode ser um tamanho de objeto, pode ser... Opa, um tamanho de objeto? Ah, não. Vai ser com 2 signs. Eu tive um pensamento agora que podia ser só um, mas eu quero ser 2 signs mesmo, tá? Então tá, vamos colocar aqui 2 signs então. Ele vai fazer uma onda, né? Um ciclo, uma onda, que pode ser de movimento X, pode ser de movimento Y, pode ser de altura, pode ser de largura, né? Ele faz várias ondas que vai e volta de qualquer tipo de movimento que você quiser. Então vem aqui no sign, ó, e coloca 2 signs novos. E você já vai conseguir ver o que eu quero dizer que vai acontecer, ok? Coloca 2 signs aqui. Eu fechei e abri de novo, não sei porquê. Então tá, olha só. A gente colocou esse sign aqui de movimento horizontal e agora você talvez esteja percebendo que você talvez nunca tenha usado esses outros parâmetros aqui, porque ele tem vários parâmetros, olha só. Ele tem vários parâmetros legais que você pode usar, né? Ele tem movimento X, Y, tamanho, width, height, ângulo, opacidade. Você pode fazer várias coisas legais com o sign, não é só um movimento de onda, de movimentação mesmo, ok? Então aqui a gente vai usar o sign para esticar e esmagar o inimigo. Para ele fazer essa onda bem legal a cada vez que ele levar um soco. Então eu vou colocar aqui um movimento, vai ser um movimento de largura com perímetro 0.3, que vai ser super rápido, ok? Porque ele, como eu falei, né, ele levou um soco, ele vai fazer ele vai e volta, sabe? Bem rapidinho. Então 0.3 e magnitude 5. Então ele vai aumentar 5 pixels e esticar 5 pixels também. E aqui também vai ser um movimento de height, que vai ter período 0.3 e vai ter magnitude 5 também. Por que eu separei o width e o height? Podia ser só o size, né? Mas então, se você quiser mexer nisso, fazer o size, o height aumentar mais que o width, ou o período ser diferente, você pode mexer também, tá bom? Então é legal você ter separado para você poder mexer. Então olha só, eu vou deixar isso aqui, ó. E eu vou dar play agora e você vai poder ver o efeito que vai acontecer. Só que vai ser um efeito que vai acontecer só quando ele levar um soco. Nesse caso aqui agora vai acontecer o tempo todo, tá? Mas olha só como é que vai ficar. Olha só, ele fica assim, ó. Aumentando e abaixando. E pensa esse efeito aqui, ó. Cada vez que ele leva um soco. Cada soco que ele levar, ele vai ter essa coisa assim.
Claro que aqui fica muito absurdo, né? Não faz sentido nenhum o inimigo ficar assim. É como se estivesse pulsando com energia ou algo do tipo. Então, ó, os signs vão ser desativados no começo, tá? Porque eles só vão se ativar quando realmente o soco for levado. Então tá, vamos lá. Como é que a gente vai ativar agora esse sign? Vamos lá então no E inimigos, aqui no evento em que ele leva um soco. Esse evento aqui, né? Tem esse evento aqui que é o soco quando ele leva do jogador sem transformação, e aqui é quando leva com transformação. Então eu vou fazer primeiro aqui no sem transformação, para depois a gente passar pro transformação, ok? Então nesse momento aqui a gente vai ativar o sign, ok? Então eu coloco aqui uma ação, porque aqui ele levou o soco, né? Então ativa o sign. Então coloca do inimigos, o sign 2, você está ativado, para ativar o sign. E agora vamos ativar também o sign 3. Então inimigos, sign 3, set active. Então é sign 2 e sign 3 porque a gente já tem o sign 1, né? Que é o sign que faz a tremedeira acontecer. Então agora ele vai ativar o sign quando ele levar um soco. Só que obviamente, né? Isso não vai ser de grande valor, porque o que vai acontecer? Ele vai levar um soco, vai ativar o sign e nunca mais vai desativar o sign, então vai ficar feio pra caramba, né? Então, o que vai acontecer então? A gente tem que ter uma maneira de desativar o sign, né? O sign ele tem que ativar e desativar em algum momento. O que eu falei que eu queria que acontecesse, né? Eu queria que ele esticasse, só que ele esticasse pra cima. Eu não quero que ele estique pra baixo depois. Eu quero que ele vá pra cima e volte à posição normal, e assim que ele chegar na posição normal, o sign acabe. Eu não quero que ele faça o ciclo completo, eu não quero que ele aumente e depois agache. Eu quero que ele só aumente, volte ao normal e acabou o sign. Então é isso que a gente tem que dizer para o construct, para ele parar o sign, para ele desativar o sign quando o ciclo estiver na metade. Quando ele já chegou na metade, ele para, ok? Então vamos lá colocar aqui, pode ser aqui em cima mesmo, aperta B aqui, puxa para cá, e aperta C e coloca um sistema for each para cada um dos inimigos, ok? Para cada um dos inimigos, a gente vai fazer isso porque a gente tem que especificar que é uma vez esse evento aqui para cada inimigo, porque senão pode acontecer de um inimigo acabar o sign e ele parar de todo mundo, então pode acontecer vários conflitos aí se não tiver o for each. Então eu coloco o for each para resolver isso. Então agora tu aperta C e vamos colocar então inimigos. Na verdade, sistema, compare to values, ok? Então, agora a gente tem aqui, ó, o inimigos, vamos colocar uma expressão aqui, ponto, sign, só que agora qual sign que a gente está falando? Não é o primeiro sign, tá? O primeiro sign é o da tremedeira. Eu quero falar que seja o sign da esticar ou de puxar, né? Da esticar ou de alargar. Então, pode ser o do sign 2, tá? Pode ser qualquer um desses dois signs, porque eles vão começar na mesma hora. Então, o ciclo vai ter a mesma duração, né? Então, pode ser do sign 2, ponto o quê? Aqui a gente tem 4 valores que a gente pode escolher, né? O cycle position, ele é o valor que a gente vai usar. O cycle position, ele é um valor que começa em 0. Quando o sign acabou de começar, ele está em 0. Então, ele vai aumentando, olha só, vamos supor aqui, ó, tá aqui o sign, né? Ele chegou de volta à metade. O cycle position está em 0.5, porque ele fez metade do ciclo. O ciclo é o quê? Ele está normal, ele estica e vai para baixo. E volta para cá. Então, o ciclo é assim, né? Assim, assim e assim. Então, o que é metade desse ciclo? É isso aqui, ó. Ir e voltar para o meio. Isso é metade. E qual é a outra metade? É descer e voltar para o meio. Então, se a posição no ciclo for igual a 0.5, a gente pode concordar que o ciclo fez isso aqui. Ele foi e voltou para o meio. Porque isso é metade do ciclo. O cycle position, ele é um valor que vai de 0 a 1. Quando começa, ele está em 0. Então, ele vai, né, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, e chega na metade do ciclo, está em 0.5. Então, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 e 1. Né? Então, é como se fosse uma porcentagem em que o ciclo está. Né? Como se fosse 10%, 50% quando está no meio, né? Depois 60, 70, 80, 90 e 100 quando ele termina o ciclo. Então, ele começa de novo 0, 0.5, e depois 1 de novo, aí começa do 0, 0.5, aí depois 1. Ele vai fazer esse ciclo, e a posição no ciclo é então aonde que ele está nesse ciclo. Está na metade, é 0.5. Está no final, é 1. Está na metade, mais para frente, 0.7, 0.6, sabe? Então é a posição nesse ciclo que ele está. Mais ou menos quantos por cento que ele fez do ciclo. Então, se eu dizer que a posição do ciclo dele é 0.5,
eu quero dizer que é a metade do ciclo. Então, isso aí, então, ele está aqui, ele esticou, ele voltou. Isso é a metade do ciclo. Então, opa, se for igual, não. Se for maior. Se for maior que 0.5, porque chegar igual a 0.5 é muito difícil, né? Ele vai acabar passando um pouquinho, porque tem número com vírgula também, né? Além disso aqui, né? Então, é complicado ele chegar igual a 0.5. Então, assim que ele passar um pouquinho de 0.5, a gente vai fazer o sign parar, ok? Então, eu coloco uma ação aqui do sign, do inimigos, né? Sign 2, setar como desativado, inativo, e copia aqui. E coloco agora o sign 3. Então, sign 3, set inactive também. Então, isso está pronto? Não está pronto, tem vários defeitinhos que a gente vai ver agora. Olha só como é que tá isso aí. Vamos vir aqui, ó, soco no inimigo, olha só, ele tá funcionando, mas tu vê que ele tá dando problemas, né? Tu viu que o inimigo ficou bem pequenininho e deu um problema, então. Como é que eu vou fazer isso aqui, então? Deixa eu colocar mais vida nele pra gente poder ver, né, ele funcionando direitinho. Opa, debug não. Debug não, vamos dar um play normal pra você ver o que tá acontecendo, né? Olha só, o sign tá tudo... Ai, meu Deus, levei o soco. Tá, olha só, tá tudo bizarro, olha só. Ele ficou pequeno, olha só. Ele tá estranho pra caramba. Que isso, né, cara? Ele tá forte, ele tá pequeno, tá difícil acertar ele. Olha só, o sign tá todo zoado, tá tudo zoadão. Por que isso tá acontecendo? Isso acontece por quê? Porque o sign, quando ele tá inativo, ele tá só inativo, ele não volta ao normal. O sign, se você desativar um sign da onde ele parou, e você ativar de novo, ele vai continuar da onde ele parou. Então, o que acontece? Eu desativo o sign quando ele chega nessa posição, só que assim que ele reativa, ele volta da onde ele já está. Então, ele já está pequenininho, então ele vai continuar a diminuir, sabe? Então, tá uma coisa muito ruim. Então, eu coloco aqui, então, aqui nesse momento que ele desativa o sign, ele também vai zerar o sign para voltar o inimigo ao normal, ok? Então, eu coloco aqui uma ação do inimigos, setar o cycle do sign. Ó, o sign 2, setar a posição do ciclo, como eu falei, né? A posição 0 é a posição que começou, olha só, vai de 0 a 1. 0.5 é metade e 0, então, é o início. Se eu botar para ele voltar para o início do ciclo, ele vai voltar para a posição inicial. Então, ele vai voltar ao normal o corpo dele, ok? Porque na posição 0, o corpo dele não está nem esticado nem puxado. Então, o corpo está normal. Então, zerar o cycle position vai ser o suficiente para ele voltar ao normal. E na próxima vez ele continuar da onde ele parou, né? Quer dizer, continuar do começo, né? Não da onde ele parou. Então eu posso copiar isso aqui, ó, e colocar aqui o sign 3 para setar o cycle position para 0 também. Então agora o sign 3 ele vai zerar sua posição e voltar ao normal. É assim que acabar o sign. Então olha só. Está vendo? Agora o efeito tá de verdade o que eu... Opa! Ai, droga. Então o efeito tá de verdade o que eu quero, olha só. Ele tá esticando a cada vez que ele leva um soco. Mas olha só. Tem um problema nisso aí, que é o seguinte. Tu percebeu que ele tá ficando pra direita? Ele tá espelhando o corpo dele, né? Quer dizer, ele tá não espelhando. Porque olha só, ele tá espelhado nesse momento, né? O inimigo tá espelhado. E se eu dou soco nele, olha só, ele desespelha. Isso por quê? Porque a posição inicial do cycle, do cycle da width dele, é a posição positiva. Então o que ele faz? Assim que ele começa o sign, ele vai colocar a width dele em positiva, fazendo então ele ficar não espelhado, e fazer então o sign acontecer. Então cada vez que ele leva um soco, ele vai começar do ponto que ele começou o sign, que é com a posição positiva. Só que se eu fazer isso, se eu deixar assim, ele sempre vai fazer o sign olhando para a direita. Isso está errado. Como é que eu vou fazer então para fazer que se ele está olhando para a esquerda, o sign é feito olhando para a esquerda. O sign é feito então com um valor negativo em vez de positivo. Eu tenho que fazer isso mudando então a posição que começa o sign. Então aqui no inimigos, olha só. Se eu vier aqui, ó, qual é o momento que ele se espelha? Aqui na IA dele, opa, passei direto. Aqui, ó, aqui é a IA dele, certo? Aqui, ó, é o momento que ele espelha e desespelha, tá bom? Nesse momento aqui, ó, eu vou atualizar a posição inicial do sign. Então aqui eu coloco uma ação do inimigos, sign 2, é só o 2 que precisa mudar, tá? Porque o 2 é o que faz a width.
O que faz a height não tem que mudar nada, ok? Então tu coloca o update initial state. Copia para cá também, ó. Então sempre que ele espelhar, ele vai atualizar o estado inicial do sign para espelhado. Então sempre que começar o sign e ele está espelhado, o sign começa de valor negativo. E sempre que não está espelhado, ele começa de valor positivo. Então assim, o sign vai funcionar direitinho para os dois lados. Então se eu vier aqui e dar um soco nele, deixa eu pegar um pouco de vida. Que desgraça, mano. Essa IA é muito louca. Olha só, tá certinho agora, tá vendo? Ó, pra direita e pra esquerda também. Legal? E tu vê que o efeito ficou bem legal, né? Ele dá essa esticada e realmente parece que cada soco tá sendo sentido pelo inimigo. Então, eu vou colocar essa coisa aqui, ó, de Cycle Position pra 0 em mais um lugar, ok? Temos aqui, né, nesse evento aqui, ó, colocar a posição do ciclo em 0. Eu vou copiar essas duas ações aqui, dar um Ctrl C, e copiar pra cá também, ó. Isso aqui vai ser para garantir, tá? Porque se a velocidade do jogador, do soco dele for muito rápida e ele conseguir dar um soco antes do sign acabar, ele vai ativar o sign, só que sem estar começando do 0. Então vai ficar meio ruim, ok? Então você coloca assim nessa posição, porque na verdade o sign nem vai começar, né? Porque ele vai desabilitar quando ele chegar nesse ciclo. Então se você não colocar o ciclo em 0 de novo quando dá outro soco, vai acontecer de que ele só vai desativar quando acabar o ciclo, quando chegar no 0.5. Então vai acontecer de que ele não vai repetir o sign, né? Então você coloca aqui a posição em 0 de novo, porque daí ele vai sempre recomeçar a cada soco que ele leva, ok? Então aqui e também aqui é necessário, porque aqui quando acabar o sign quer dizer que o jogador terminou de socar o inimigo, então vai zerar a posição do ciclo para ele ficar na largura e altura normal, ok? E aqui então, nesse lugar aqui, é para fazer recomeçar sempre a animação a cada soco que ele dá, beleza? Então eu vou copiar isso aqui tudo, aqui, Ctrl C, e copia para cá, ó. Prontinho. Então agora na transformação isso aqui também acontece, beleza? Então, cara, o inimigo tá pronto, o inimigo já tá com esse efeito de esticar e puxar, e é um efeito muito legal pra gente usar em várias coisas, né? Especificamente aqui no dano, foi um efeito muito legal pra gente colocar no inimigo, mas é um efeito muito suave, né? Que você pode pensar em vários momentos pra usar, né? Eu vi um jogo já usando na hora que o jogador pula, quando o jogador pula ele dá uma esticada, já vi isso acontecendo. Em menu também é muito legal de você usar, para fazer o menu ele ficar em movimentação constante, sabe? É uma movimentação legal. Então é um efeito muito legal para você colocar em vários momentos. Você então usa a criatividade e testa também, vê em que momentos fica legal de você colocar no jogo. Então olha só tem um problema aqui que o jogador não está fazendo esse efeito, né? Só os inimigos têm esse efeito. Mas o jogador ele também leva dano, então eu quero que o jogador também faça esse efeito, ok? Então vem no jogador aqui e coloca dois behaviors de sign e sign. Vamos colocar os mesmos parâmetros. Então eu coloco aqui o sign desativado, sign com width, período 0.3, 5 de magnitude, aqui também desativado, aqui é height 0.3 e magnitude 5. Show? Então a sign está igualzinha do inimigo no jogador. Só que agora vamos fazer as mesmas coisas que a gente faz aqui no inimigo no jogador. Então, no caso, o sign vai ativar quando leva dano, ok? Então aqui no evento de levar dano, a gente coloca então uma ação do jogador, sign 2 ativar, e colocar outra ação do jogador, sign 3 ativar. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que a gente faz com o inimigo. Então coloca a posição do ciclo em 0 também aqui, para fazer a cada soco que ele levar, resetar o ciclo do sign. Então personagem, cycle position, do sign 2, zerar, coloca aqui. E agora o cycle position do sign 3 também. Então sign 3, cycle position, sign 3, seta para 0. Show de bola. Mas agora, né, temos mais duas coisas para fazer, que é o fim do sign e o update da posição inicial quando ele espelha. Isso é essencial para fazer que o sign sempre comece negativo se você está espelhado e comece positivo se você está não espelhado, para fazer que ele não fique só não espelhado na animação do cycle, ok? Então vamos vir aqui no... Onde é que a gente vem? Colocar um evento aqui, ó, igual esse aqui, ó. Você pode dar um Ctrl C aqui nesse evento
e vem pra cá e dá um Ctrl V. Só que tira o for each e aperta R aqui, ó, e troca o inimigos por personagem. Copia isso aqui tudo, ó, seleciona tudo, aperta, clica, segura Shift e clica aqui no último e aperta R e troca inimigos por personagem. Então agora, olha só, o personagem, ele vai sempre que o ciclo chegar em 0.5, desativar os signs. É a mesma coisa que a gente fez aqui com o inimigo, que é essencial para o sign não ficar tocando o tempo todo, tá bom? Ele tem que ter um momento de desativar também. Ele tem que ativar em algum momento e desativar em algum outro momento. Assim como a gente faz aqui, né, no sign do tremedeira. A gente sempre tem uma condição de fim também, ok? Então agora é só colocar o outro, a coisa final, né, que é colocar o espelhamento. Então aqui no caminhar, olha só, aqui ele espelha, ó, quando ele caminha para os lados. Então eu posso colocar aqui então o personagem, sign 2, eu coloco update initial state, para então aqui nesse caso ele vai atualizar o estado inicial do sign para negativo, quer dizer para positivo, né, que é para a direita. E aqui o sign 2, o estado inicial desse sign vai ser negativo, ok? Então tem que fazer isso aqui para sempre atualizar quando ele espelhar e não espelhar. Só que tem mais um momento em que o jogador espelha e não espelha. Dá um Ctrl C nessa ação aqui. E então quando ele leva um soco. Então vem aqui, ó. E nesse momento aqui, ó, que ele leva um soco, ele vai espelhar e não espelhar para olhar para o inimigo que dá o soco nele. Então aperta Ctrl V e Ctrl V. Então aqui quando ele espelhar e não espelhar, também ele vai atualizar o estado do sign inicial, ok? Então agora o jogador também tem o Squash Stretch. Olha só, a gente fez as mesmas coisas que a gente fez com o inimigo, só que para o jogador. Então olha só, tá aqui certinho o efeito também. Vamos começar uma luta aqui, vamos ver todos os efeitos que a gente colocou de polimento visual no jogo. Olha só, a gente tem pulo e pouso já, com efeitos bem legais. A gente tem uma animação de acerto, né? Um efeito de acerto que toca. Quando o inimigo leva um knockback e pousa, ele toca uma animação também, aquele efeito de pouso, né? E quando a gente soca os inimigos, olha só, ele tem um efeito bem legal de esticar e puxar. Quando ele leva um soco, olha só, ele dá uma tremedeirinha, ele dá uma puxadinha. Uma largada, uma puxada, né? Uma largada esticada. É um nome que se dá para esse efeito na animação, que se usa muito, só que eu não sei o nome certo. É Squash and Stretch em inglês. Então olha só. Quebrei todo mundo, só que olha só, foi muito mais divertido agora porque a gente tem efeitos de polimento visual. Bom, gente, eu percebi um bug agora que eu tava gravando, que é um bug no Hitboxes. Eu tava bem feliz ali gravando, aí eu percebi que tinha uns acertos meio fora, sabe? Uns acertos que não faziam muito sentido. Então eu fui perceber que realmente era um bug. Então eu vou colocar aqui, ó, várias cores diferentes na animação, ó, só pra eu conseguir ver, né? Porque a animação ela tá invisível. Então eu coloquei várias cores aqui pra gente poder ver esse efeito, esse bug mesmo. Então você não precisa fazer isso, tá? É só você realmente olhar aqui pra você entender o bug, ok? Eu vou dar play aqui, não precisa nem ser debug, pode ser um play normal. O jogador tá ficando com vários hitboxes. Se eu levar um dano enquanto o hitbox tá criado, olha só. Olha só, o hitbox tá ali, ó. Ah tá, eu pousei agora, né? Então, às vezes, se o hitbox ele fica criado. Ó, deixa eu levar um dano. Me dá um dano. Ai, caramba, para de fazer eu pousar. Ó, tô com um hitbox ali, olha só. Criou um hitbox. Olha só, agora eu tô com 2 hitboxes. Olha que OP. Se eu não pular, eu fico com esse hitbox pra sempre, gente. Que vacilo. Como é que... Olha isso, cara. Esse é o combo mortal. Tudo bem que é um combo bem maneiro, só que é um combo que vem de um bug, né? Então, tudo que vem de um bug não é legal. Então, eu só quis falar aí pra vocês que eu achei esse bug. Esse bug a gente vai corrigir na próxima aula, ok? Porque minha voz já tá bem fraca, porque essa aula foi muito longa. Então, tu viu que a gente fez muito efeito legal aí. Nosso efeito tá bem maneiro, né? A gente tem vários efeitos visuais agora. Esse polimento que a gente fez com o Sign também ficou muito bom. Qualquer dúvida que ficou, comenta aí embaixo, tá? Porque esse é um tema um pouco complexo. Talvez venha um pouco além do que vocês já tenham feito, né? De polimento no jogo de vocês. Mas então, esse é um tema que eu gosto muito e eu sempre vou procurar aplicar isso nos nossos jogos para que vocês possam ver isso na prática, como é que é feito, né? E como isso melhora também, né? Porque o jogo ficou muito mais divertido agora com esses efeitos. E até a próxima aula!